Cumprimentar a igreja com a paz do Senhor, amém? Vamos fazer a leitura aqui no livro de Marcos, capítulo 8, a partir do verso 22, que fala da cura de um cego. E chegando a Betsaida, algumas pessoas trouxeram um cego à presença de Jesus e rogavam-lhe que o tocasse. Então ele tomou o cego pela mão e o conduziu para fora da aldeia. Em seguida, cuspiu nos olhos daquele homem e lhe impôs as mãos e indagou: vês alguma coisa? O homem levanta os olhos e afirma: vejo pessoas, mas elas se parecem como árvores caminhando. Mais uma vez, Jesus colocou suas mãos sobre os olhos do homem, e no mesmo instante, tendo sido completamente restaurado, via com clareza e podia discernir todas as coisas. Então Jesus enviou aquele homem para casa, recomendando-lhe: nem sequer no povoado entres. Amém? Que o Senhor nos abençoe. Eu agradeço a oportunidade. Vamos orar pela palavra. Senhor, nosso Deus, nosso Pai, Deus de misericórdia, Deus que perdoa, Deus que faz, Deus que cura. Nós cremos, Senhor, que Tu estás presente em nosso meio, pois nós sentimos a Tua presença real. Nós cremos, ó Deus, que Tu ainda cura, que Tu ainda fazes, que Tu ainda salvas, que Tu ainda libertas. E nós cremos que essa noite é noite de cura, de libertação, de salvação, é noite de renovo, é noite de misericórdia, noite de perdão e noite de justiça, porque Tu és um Deus que vai além e que faz além do que pedimos ou que pensamos. É isso que nós Te pedimos e agradecemos em tudo, pelo nome de Jesus. Amém. Queridos, graça e paz. Amado, nós vamos fazer uma reflexão bem singela nesse texto, né? Tem como soltar mais microfone, mais som? Texto esse que essa semana eu estive lendo, e o Evangelho, a palavra de Deus por si só, ela é tremenda, porque quanto mais a gente lê, a gente extrai coisas que até então, outrora, a gente não tinha percebido. E um texto que em muito me ensinou, curto, objetivo, sucinto, entretanto, ela é a palavra de Deus viva e que transforma os nossos corações e nos faz a cada instante dependentes da graça divina. Meus queridos, esse texto aqui do Evangelho de Marcos, capítulo 8, a partir do verso 22, ele trata justamente, como é que eu posso dizer assim, da cura daquele cego de Betesda, né? Se nós pegarmos algumas informações bem superficial, a gente vai ver, de fato, Betesda significa casa da pesca, que era uma pequena cidade costeira e automaticamente voltada à atividade da pesca, e no caso ficava justamente localizada geograficamente ao nordeste do mar da Galileia, poucos quilômetros de Cafarnaum. Mas eu não queria me ater às informações externas do texto, mas eu quero me ater ao texto em si e ver o que é que Deus tem a tratar o meu e o teu coração nessa noite. E a partir daí eu queria dar rumo à minha fala, à minha breve homilia, sobre essa seguinte frase: diga: a mão de Deus que faz a diferença. Vamos lá? A mão de Deus que faz a diferença. Pode ter várias mãos, pode ter várias coisas, mas se não for a de Deus, Romário, trabalho perdido. É a mão de Deus que faz a diferença. E esse texto, ele fala em N verdades aqui. E eu estava vendo aqui palavras que, num texto curto, mas que é repetido de forma bem incisiva. É a palavra mão 3 vezes e aldeia 2. Ah, pastor, não é pouco dentro do vocábulo? Não, diante da dimensão do texto, é grande. E isso tem algo de relevante para a gente aprender nesse texto. Amém? E aí eu queria trabalhar com vocês o verso 22, que diz assim, olha: e chegando a Betsaida, lhes trouxeram um cego e pediram a Jesus que ele tocasse. E Jesus, tomando pela mão do cego, levou para fora da aldeia. Diga comigo: Jesus tomou o cego pela mão. E aí eu quero fazer uma pergunta:
Será que nós estamos conduzindo as pessoas pela mão ou empurrando pelos pés? Como nós estamos de fato tendo as nossas relações pessoais e o nosso tratamento tem sido cristão, tem sido de cunho humanitário, em que alguém debilitado quanto aquele cego, eu estava pensando, com o que conduziu aquele cego àquele tanque, talvez movido pela necessidade de uma cura, talvez achando ele que aquela água poderia ser, o texto não diz, mas eu estou assim, fazendo uma suposição, seria algo capaz de trazer a luz aos seus olhos. Talvez seria outro motivo que conduziu aquele homem àquele tanque, seja um ambiente cercado de aglomerações de pessoas, de movimento, e onde tinha pessoas, geralmente tinha pessoas lá mendigando, pedinte, suplicando uma moeda, como em tantas outras narrativas escriturísticas. E aí eu não posso afirmar o que levava aquele homem àquele tanque, eu só posso afirmar o que Jesus tinha a respeito da visão para com aquele homem. Jesus entendia que aquele homem precisava ser cuidado. E aí eu fico pensando, nós temos a mesma percepção? A mesma percepção que Jesus teve, que onde diz o texto, diga, Jesus tomou o cego pela mão. Ele conduziu de forma humana. Eu fico pensando, meu amado, o quanto a gente hoje está uma geração assim tão desprovida de sentimento, né? Um abraço, um afeto, uma mão estendida, fala mais alto do que dinheiro. Quantos pais precisam deixar de dar os videogames da vida, os dinheiros da vida, mas dá um cheiro na cabeça do seu filho? Quantos de nós precisamos realmente da paz, mas não uma paz falsa, mas uma paz verdadeira? Quantas vezes nós vamos dar a paz do Senhor? Eu fico pensando assim, tem pessoas assim, antes de eu chegar aqui, porque eu quando vou chegando ali, eu pastor para cá, quando eu espero, metade já está da várzea para lá. Que deveria a gente estar no culto fazer o quê? Pegar na mão do irmão. E não é pegar na ponta dos dedos, viu? Não se pega na ponta dos dedos, pega assim, não é quebrando as articulações dele não, mas a ponto de dizer assim, eu estou aqui. É um gesto que talvez seja simples, mas é por demais fundamental. Um abraço fraternal, sem malícia. A capacidade, irmão Antônio, de eu dar um abraço no irmão, um cheiro na cabeça do irmão, eu dar na sua cabeça, porque essa é a função de um crente. Amém, amados? E muitas das vezes nós, cristãos, não temos aprendido com o nosso mestre a pegar alguém pela mão. Tem alguém talvez aqui que não precisa ser conduzido pela mão. Ou em dado momento há de precisar. Mas eu quero dizer a você, seja você precisando hoje ou não, mas em dado momento, nós temos que estender as mãos uns para com os outros. E essa mão, ela tem que ser de mão dupla. Ela tem que ter uma via dupla, indo e voltando. Amém? E aí Jesus me ensinou nesse texto, e aí eu comecei a perceber, onde ele diz, olha, ele tomou pela mão aquele cego. Ele não arrastou aquele cego. Ele não fez daquele cego um número a mais. Hoje nós olhamos para as pessoas e temos umas relações numéricas até financeiramente, irmão Jobson. Eu meço você não a partir do que você é, mas do que você tem. Isso é terrível. Nós não podemos medir as pessoas a partir dos números, mas do ser e não do ter. E Jesus, ele não tinha nada para receber daquele cego. Mas Jesus me ensina nesta noite. Ele pegou o cego pela mão. E aí eu faço uma pergunta a mim mesmo. Qual seria o cego que eu estou empurrando com os pés?
que eu estou levando na carroça de mão, que eu estou levando na maca, que eu estou levando no empurrão. E Deus diz, é pegar pela mão. Analise, qual é essa pessoa que Deus colocou na sua frente. Muitas vezes Deus coloca só uma pessoa na minha frente, na tua frente, é o teu ministério, é o teu chamado. É aquilo que Deus colocou, que muitas vezes talvez não possa colocar na minha vida. Tem gente que passa na tua vida que não passa na minha. Sabia disso? Tem pessoas que só você alcançará. Tem cego, num bom sentido figurado, que precisa da sua mão. Não, pastor, mas é da sua, não. Deus colocou sobre você. Tem muitos cegos que eu tenho que buscar. Mas tem cegos exclusivos que é seu. Você dá para entender isso daí? Tem pessoas que Deus colocou sobre você aquele selo. É você que vai conduzir. E eu quero dizer uma coisa bem clara para mim, que isso me estremece. Eu vou dar conta, Leônidas, desses cegos. Eu vou dar conta de Sumé, William. Tu vais dar conta das vidas que adentrou, meu filho, naquele shopping. Porque se Deus colocou você no shopping, na loja, Zé Maria no púlpito, ou fora do púlpito, mas vidas que passarão, que no dia quando as cortinas Alexandre daqui fecharem, o Senhor vai dizer, e os cegos, Leônidas? E os cegos, Paulinhos, e os cegos, Jéssica? Eu disse, Senhor, os cegos, Senhor. Os cegos, eu estava nem vendo os cegos, eu estava empurrando os cegos. E o Senhor vai dizer, eu te coloquei os cegos. E esses cegos é figurado, para você tomá-los pela mão. E eu quero dar conta das vidas que Deus colocou diante da minha vida. Não só dentro desse templo. Não só simplesmente dentro desse quadrado aqui. Mas tem muitas vidas fora dele, que é de incumbência minha. Cuidar, buscar, orientar. Não é salvar. Não é salvar. Porque o homem não salva nem a si mesmo. É conduzir eles ao centro da vontade de Deus. Aquilo que Deus tem para ele, para mim e para você. Amém, amados? E aí o Senhor tratou muito ao meu coração. Jesus tomou ele pela mão. Amém? Aqui trata um termo que é muito usado dentro das linguagens do politicamente correto, humanizado, né? Já observaram isso? Muito bonito. Temos que ter um tratamento humanizado, certo? Muitas vezes é humanizado aparentemente. Quantas vezes eu vejo pessoas dentro da área da medicina, médicos, que o paciente senta assim diante dele, ele não tem coragem de olhar nos olhos do paciente, na cara do paciente, ele baixa lá e diz o que é que está sentindo. Dipirona, não sei o que, tome injeção, vai embora. A gente está falando do médico, mas eu posso dizer, você não encontra pastores assim, ovelhas assim, professores assim, gente dos mais renomados ou menos renomados, mas com essa percepção mesquinha de enxergar as pessoas como coisa. Mas Jesus tomou eles e tomou aquele cego pelas mãos. Eu aprendo muito com o meu mestre, com o teu mestre, onde ele olhou para a multidão e não viu a multidão sendo fonte de dinheiro. Mas a Bíblia diz que quando ele olhou para a multidão, a Bíblia diz que ele chorou ao ver a multidão. Será que nós temos chorado por Sumé? Será que a gente tem olhado para as vidas que estão no nosso entorno e a gente tem chorado? Diz, Senhor, eu tenho que conduzi-los pelas mãos. Amém? Segunda verdade, eu queria ver com vocês o verso 23 e 24, a parte B, mas eu vou ler todo o verso 23 e 24, diz assim: e Jesus tomou pela mão e o levou fora da aldeia. Diz o verso seguinte: e então cuspiu nos olhos do homem, impondo-lhe as mãos, e perguntou:
Você vê alguma coisa? O verso 24, o homem recuperando a vista respondeu, vejo pessoas, mas elas parecem árvores que andam. O texto diz que, mais uma vez, evidencia o quê? A ação da mão. Ele diga, conduziu pela mão, vamos lá, conduziu pela mão e impôs-lhe as mãos. A evidência nesse texto é mãos. Quando há a mão de Deus, há milagre. Quando há a mão de Deus, há providência. Quando há a mão de Deus, algo tremendo acontece. Vocês sabem muito bem que dentro da minha caminhada espiritual é luta em cima de luta, provisão, é milagre, é um arroxo. Eu estava ali pensando essa semana, Sérgio diz, vai vir mais de 40 pessoas de Campina, de João Pessoa, cerca de 50 de Jaboatão dos Guararapes, e eu fico pensando, como é que a gente vai dar comer essas pessoas 3 noites? E para ter uma ideia, eu estava em casa com um irmão de fora, mandou uma mensagem para mim, disse, pastor, o senhor tem aí, como é que eu posso dizer assim, uma conta do Bradesco, porque eu preciso mandar uma oferta para o evento que vocês vão fazer. Estou sabendo que vai fazer o evento, e eu não tinha do Bradesco, veio com o irmão Jorge, ele segunda já, para a semana, já deposita. Eu fico analisando, Deus é um Deus de provisão. Se Deus tiver um negócio, a coisa é arrochada, a luta, a dificuldade, a estreito, mas a mão de Deus. E quem faz a diferença é a mão de Deus. Meu amado, se tu estás convicto de que a mão de Deus está com você, você não vai dizer, eu estou precisando disso, eu estou precisando de uma roupa, não, você vai colocar-se diante do Senhor e Deus vai fazer a diferença, porque quando Deus coloca a mão sobre uma pessoa, sobre uma causa, há diferença, há arroxo, há aperto, mas a mão provedora e miraculosa dele. Em nenhum momento ele disse que a coisa era fácil, mas ele disse que estaria conosco, fazendo o milagre acontecer. Amém? E o texto aqui mais uma vez evidencia a mão. E uma coisa que eu chamei a atenção, além da mão de Deus, eu vejo o texto dizendo o quê? Sabe o quê? Que o Senhor colocou as mãos sobre aquele homem, cuspiu nos seus olhos, disse, estás vendo? Disse, eu vejo uma sombra. As pessoas vejam como há árvores. E aí, sabe o que é que eu aprendi? É que tem ocasião que Deus trabalha de forma plena, total, mas tem hora que Ele trabalha de forma parcial. A forma de Deus agir, Deus não tem forma. Deus vai abrir uma porta, Deus abre uma frecha. Deus vai abrir de cima, Ele diz, eu vou abrir de baixo. Eu vou fazer, não tem. Você não queira colocar Deus dentro das suas normas, viu? Deus não tem norma para agir. Deus muitas das vezes quebra as narrativas, as normativas. Deus quebra muitos parâmetros, que muitas vezes eu quero colocar Deus dentro de parâmetro. Deus vai fazer assim. Deus podia curar de imediato, não poderia, mas simplesmente Ele vai e cura, mas está vendo? Ele estou vendo mais ou menos. Estou vendo, mas estou vendo uma sombra. Isso Ele mostra para mim e para você, que quando Ele quer abrir e fazer um milagre, Ele abre num abrir e piscar de olhos. Mas tem hora que Ele pode mandar uma provisão de retalho, a prestação, em 100 vezes no cartão de crédito ou no crediário, e assim vai. Tem hora que Deus manda a provisão, pode perguntar à irmã Georgia, em determinado momento ela chegou, pastor, vamos fazer a feira, não sei o que dos irmãos, disse, meu irmão, não vai ter feira, vai ter a provisão toda tarde, e toda tarde, pode perguntar, ela chegava. Tem ocasião que Deus pode mandar, Alexandre, de uma vez, mas tem hora que Ele manda por medida, irmão Cício, Leandro, ali dentro da contra-gota. Não, o Senhor vai fazer. Eu não sei, eu só sei que Ele faz, eu só sei que Ele age, eu só sei que Ele transforma, eu só sei que quando Deus está com a mão dEle, algo acontece, até no silêncio Deus está agindo.
Deus age em coisas que está fora do... Deus não falou, Deus não agiu. Mesmo aparentemente a gente pensando que Ele não agiu, Ele está agindo naquela situação oposta, opositória. A Deus levantou alguém, mas muitas vezes o levantar dali é permissão de Deus. Muitas vezes coisas que acontecem na minha vida, que eu disse, não, dessa vez não foi Deus, foi o diabo. Eu quero dizer a você que até o diabo é instrumento nos propósitos de Deus. É até difícil dizer isso, é até difícil dar glória diante disso, mas eu quero dizer que o diabo é um instrumento. O diabo está subordinado à vontade soberana de Deus. Tem crente que atribui ao diabo um valor que ele não tem. O diabo está ali, na coleira de Jeová. Ele não foge um centímetro. Portanto, meu amado, eu não diria entenda, porque é quase impossível entender a ação de Deus. Eu simplesmente digo a você, aceite a vontade de Deus. Porque a Bíblia diz que essa vontade é o quê? Boa, perfeita e o quê? É agradável. Mas não diz que ela é conhecida. Ela é compreensível. Não. Pode ser em dado momento compreensível? Pode. Mas tem ocasião que eu disse, vá. Como vai ser, Deus? Não sei. Vai acontecer. E é isso que eu quero dizer aqui a você. Deus age de forma, pode ser parcial, como a gente vê no caso aqui, e pode ser lá na frente, como a gente vai ver, total. Eu não sei como Deus está agindo na tua vida. Eu só sei se a mão de Deus está sobre mim e sobre ti, Ele está agindo. Ele está fazendo. Talvez não seja do meu gosto nem do teu, mas Ele faz. E fará. Continuar fazendo, amém? Há de fazer. E aí, eu queria aqui que nós estivéssemos percebendo essa leitura, e onde ele disse, deixa eu bem claro o quê? Impondo-lhe as mãos, o que é que está vendo? Sombra. Ou seja, foi uma cura o quê? Parcial. Mas mais na frente, ele diz assim, então Jesus novamente lhe impôs o quê? Diga comigo, as mãos. Diga mais uma vez, as mãos. Diga, Senhor, não esqueça das suas mãos sobre minha vida. É as mãos de Deus, viu? Quando a mão de Deus, a cura, a proteção, a mover. Mais uma vez a mão, e novamente o Senhor pôs as mãos nos olhos dele, ou seja, no problema. Está entendendo? O Senhor sabe onde é o teu problema. Ele colocou as mãos sobre o problema do indivíduo. E fez o que ali? E o homem passando a ver claramente. E ficou restabelecido. E distinguia tudo de modo perfeito. Quando Deus quer operar cabalmente, plenamente, Ele faz algo parcial quando Ele quer. Quando Ele quer, Ele faz algo instantâneo. Eu só sei de uma coisa que Ele faz. Agora temos que entender. Quem é que faz? Diga, a mão de Deus, que faz a diferença. Quem faz não é eu e você. Se você está pensando que é você, se você pensa que é a sua mão, que é a sua beleza, que é a sua sabedoria, é Deus que faz. Por isso que eu ignoro pastores que babam mais os pastores superiores dele do que o Senhor. Eles são mais servos dos homens do que Deus. Eu quero dizer a você, quando Deus está no negócio, Deus faz você ser apresentado. Lembra de José? Quem foi que levou José diante do governador do Egito, do imperador do Egito, Faraó? Quem foi? Diga, a mão de Deus. Sabe quem é que vai levar você? Aonde Deus quiser, é a mão dele. Não está fechado. Se Deus tiver no negócio, Ele te apresenta aos homens. Se Deus estiver no propósito, a cadeira que é minha e sua, não tem como alguém arrancar um desígnio de Deus. Só que a gente se submete mais à vontade do homem do que à vontade de Deus. Senhor, não sou eu que vou apresentar, és tu que apresenta. E a gente sempre vai entender o quanto somos dependentes
dele. É ele que faz. É a mão dele que faz a diferença. Portanto, não tema. Ah, pastor, mas alguém está se levantando. Não tem problema. Deus não tem inimigo. Deus não tem obstáculo. Você está entendendo que não é você, é quem? É Deus. E se é Deus, há um milagre. Se é Deus, a coisa acontece. Porque Ele não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. Diria e não faria, falaria e não confirmaria. Eu ignoro aquele tipo de crente. Deus prometeu uma bênção, mas o homem não estava no lugar. O anjo veio e levou a... Isso não é de Deus. De Deus é assim, o que Ele disse, morre gente, se muda gente. Você imaginar acontece. Agora, o propósito de Deus é realizado na íntegra, porque Deus não pode negar a si mesmo. Deus não pode negar a sua palavra, o seu querer e o seu propósito. Amém, amados? E aí o texto prossegue. Vê o agir de Deus de forma humana, vê o agir de Deus de forma parcial, vê o agir de Deus de forma plena, cabal. E aí, por fim, eu queria me ater ao verso 23, a parte B, que diz: levou para fora da aldeia. E diz o verso 26, Jesus mandou para casa, recomendando-lhe: não entre na aldeia. Repita comigo: não entre na aldeia. Sabe o que é que Deus tratou meu coração? O que é não entrar na aldeia? Quando Deus quer operar, Ele não precisa de holofotes. Ele não precisa de mandar alguém ficar na aldeia e dizer: vamos fazer um show pirotécnico aqui e vamos fazer um milagre. Não. Diz o texto que Ele tirou da aldeia, Ele tirou do foco. E tem gente que só quer viver no foco. Sabia disso? Vamos pregar no Congo. Não tem foco. Vamos pregar na Terra de Mais. Deus me chamou para isso. Vamos para o assentamento Mandacaru. Não. Eu quero ir para Congregacional Cisenano Rafael, número 19, centro de Sumé. Porque Deus me chamou para o holofote. Amados, ora Deus nos chama para a gente estar no holofote, sim. Mas antes de a gente estar no holofote, temos que aprender o que está em quê? Como Davi estava. Onde? Quando Deus chamou Davi, onde estava Davi? Detrás das malhadas, escondido. Quem traz à tona é o Senhor. Quem chama é o Senhor, não é o homem. E Jesus me ensinou aqui: ele saia fora da aldeia, saia fora do arraial. O homem que mais Deus usou na face da terra, que mais viu a glória de Deus, foi Moisés. E Deus, para se revelar a Moisés, irmão Antônio, ele disse: saia, tire a sua tenda de quê? Do arraial. E lá eu haverei de se revelar a você. Deus diz: não é para orar, se amostrar no púlpito, não. Ore onde? No teu quarto. Faz o que? Fecha a tua casa, a tua porta, e orarás em secreto ao teu Pai. Quer de fato ver a mão de Deus? Sim ou não? Diga, não é nos holofotes, não. É onde? É fora do arraial. É fora da aldeia. É fora das luzes, das câmeras. Ah, pastor, mas Deus não pode levantar. Sim, mas quando Deus muitas vezes levanta, a gente tem que passar o processo e nunca entender. É aquilo que eu lembro, o que Hernando dizia. Ele disse que antes de Elias se apresentar diante dos homens, Elias se apresentava diante de Deus. E a gente quer fazer o quê? Se apresentar diante, dizer assim: eu sou pastor. Eu conheço alguns abençoados. Eu sou pastor. Se sou pastor, olha, é um desmerecimento. Você não está ali em cima. Tem que ter uma plenária só para esse. Como vocês podem sentar aqui, pode sentar lá. Ali podia ter só uma cadeira, pode não ter cadeira nenhuma. Mas tem gente que quer holofote, que quer aparência, que quer mostrar que é. Eu quero dizer, quando você pensa que é, Deus diz: você não é nada. Só é Ele, eu sou. Quando diz o verbo eu sou o que sou, é a ideia do verbo ser presente. Só Ele é, meu amado. Amém?
Portanto, a moral da história, quando eu tratei e percebi essa ideia de que pegou pela mão, tirou fora da aldeia, depois diz que não entre na aldeia, como você só lê, cuidado, vê o milagre, sim, mas cuidado no holofote. A grande dificuldade do crente não é alcançar o estágio, o clímax, o apogeu, não é alcançar o topo, diga comigo, não é alcançar o topo, é permanecer no topo. Já observou? A dificuldade não é casar, é permanecer casado. A dificuldade não é arrumar um emprego, simplesmente é permanecer empregado. A dificuldade não é simplesmente enricar, mas continuar rico. E assim vai, a vida por si só tem esse dilema de nós continuarmos com persistência, sabendo quem somos e quem nos colocou lá foi Ele. Agora, se tu vai descer, se eu me vai descer, bater no peito, sou reverendo, sou pastor, sou isso, ó meu amado. Amanhã eu vou fazer uma palavra lá na Zélia Braz, aí o cara que me chamou, o professor, disse, pastor, eu queria saber como é que eu tenho que tratar o senhor. Rapaz, o termo usado é reverendo, para o nosso, mas tu pode chamar servo, pode chamar amigo, pode chamar Zé Maria, não importa. Agora tem gente que, claro que a gente tem a formalidade, não vai dizer que não vai ter. Eu não estou com falsa modéstia, estão entendendo? Mas eu acho que tem gente assim que cria uma coisa tão formal, tão engessada, para uma formalidade, imagine outras coisas. Meu amado, o meu Senhor, o teu Senhor, foi uma pessoa simples. Ele não precisou estar berrando, não. Ele não precisou alguém gritar, estou chegando, não. Ele chegava e pronto. E aí eu quero dizer, o Senhor, que é o meu, o teu Senhor, Ele é o sol da justiça. O sol, eu vi essa frase e aí eu gravei no meu coração, que enquanto tem sol, estrela nenhuma brilha. E sabe qual é o perigo? É quando tem muita estrela na igreja, William. Significa que quando tem estrela brilhando demais, o Senhor, o sol da justiça, o quê? Não está lá. Quer ter estrelismo? O Senhor não está presente. Porque o Senhor só aparece quando eu e você desaparece. O homem que mais teve unção de Deus, né? O maior de todos os profetas que teve sobre essa terra foi João Batista. Eles importa o quê? Que ele cresça e que eu diminua. O homem desapareceu diante da cruz de Cristo. Diga, Senhor, me ajude a não ser seduzido pelos holofotes. Para não entrar em quê? No arraial. Para sair fora de quê? Justamente de toda da aldeia global. Já observou como nós vivemos numa geração de espetáculo? Vamos comer, pei, joga na internet. Vamos fazer isso. A gente se expõe, tudo. Vamos entender, meu amado, que Deus não quer de mim e de você holofotes. Só Ele é, e o resto é bagaço. O resto é pó. Só Ele é Deus. Amém? Só Ele de fato é oleiro. E eu sou um barro, vaso imprestável na mão desse oleiro. E Ele diz, a glória não é do vaso, a glória é sempre e sempre será do oleiro. Amém? Cuidado. Eu digo cuidado a mim mesmo e bato no meu peito, cuidado. Lembrando do que Paulo disse, a gente está estudando essa semana Filipenses, e Paulo disse que toda aquela linhagem que ele tinha, tudo que ele era e tudo mais, ele disse, não passa de escória, de lixo. Ah, eu sou graduado, eu sou pós, eu sou isso, eu sou doutor, eu sou rico, eu sou pastor, eu sou empresário. É lixo diante daquele que é. Amém? Portanto, meu amado,
Deus só faz diferença na minha e na tua vida quando eu entendo que eu não posso buscar os holofotes, que eu não posso focar a glória para mim. Por fim, eu queria que nós pensássemos nessa seguinte aplicação. É a mão de Deus que guia com carinho rumo à restauração plena. É a mão de Deus em busca do caído e não dos holofotes. Se desejarmos de fato a mão de Deus, temos que sair da aldeia, do arraial, do estrelismo. As estrelas só podem brilhar diante da presença. As estrelas não podem brilhar diante da presença do sol da justiça. A Deus unicamente toda a glória. Vamos repetir juntos? Diga comigo: a mão de Deus é quem guia com carinho rumo à restauração plena. É a mão de Deus em busca do caído e não dos holofotes. Se desejarmos de fato ver a mão de Deus, vamos lá? Temos que sair da aldeia, do arraial, do estrelismo. Vamos lá? As estrelas não podem brilhar diante da presença do sol da justiça. A Deus, a Deus, a Deus e a Deus unicamente honra e glória. Você pode aplaudir o que está no trono, ou pode celebrar. E minha oração é que Deus me ajude a viver essa palavra, que o meu ego seja extirpado, que ele não venha ter espaço nos holofotes e apareça a glória de Deus. Só a Ele honra e glória. Amém?